Salve, salve, meus alunos e minhas alunas do segundo ano, isso mesmo, segundo ano do nosso ensino médio. Vamos à correção do nosso PET 2, semana 2, primeiro exercício. Primeiro exercício diz assim, então, acompanha aqui, vamos acompanhar aqui. Aconteceu, foi um exercício, caiu no Enem de 2012, veja só que fala assim. Jogar baralho é uma atividade que estimula, o nosso raciocínio. Um jogo tradicional é o chamado aquele jogo de paciência, isso mesmo, que utiliza 52 cartas. Tá, inicialmente são formados 7 colunas, ok? Com as cartas, obviamente. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 e assim sucessivamente, ou seja, a quinta coluna tem 5, a sexta coluna tem 6, até a sétima, que vai ter também 7 cartas, ok? Primeira, segunda, 7 colunas e cada coluna com as suas respectivas cartas. E a sobra forma o monte, isso mesmo, que são utilizadas nas colunas, ou seja, sobrou para a gente usar, quem for precisando. Aí vem a quantidade de cartas que forma esse monte é quanta, hein? Quantas cartas sobraram? Isso que quer saber. Observe que está acontecendo uma progressão. É uma PA, porque olha só, a primeira tem 1, a segunda tem 2, a terceira tem 3, a quarta tem 4, ou seja, está tendo uma progressão, está aumentando. A razão nesse caso é de 1 em 1, está sendo somado 1, mas não é isso que quer saber. Ele quer saber que o total de cartas são 52. Nessa distribuição, da primeira coluna com 1, da segunda com 2, da segunda com 3, quantas cartas eu distribuí? É só eu somar. A primeira 1, a segunda com 2, 3, a terceira com 3, eu já tinha 3, 6, a quarta com 4, eu tinha 6, eu passei até 10, tá vendo? É isso que eu vou fazer, somar, somatório, isso mesmo, somatório, a somatório de N. Como é que é a forma a somatória de uma PA? A somatória é o meu A, o meu primeiro, é o meu A1, mais o meu, até o meu último, meu AN, opa, pera aqui, que isso aqui, dividido por 2, ok? Dividido por 2, vezes o meu N. O que é o meu N? O meu número de colunas que eu vou ter, porque eu estou trabalhando com cartas, Ou seja, seria as minhas... quantos termos eu tenho da minha PA. Nesse caso, o termo que eu tenho aqui é as colunas. Primeira, segunda, terceira, tá assim, Primeira coluna tem 1, segunda coluna tem 2 cartas, a terceira tem 3. Então, quanto que vai dar essa somatória? Somatória é a primeira mais a última, dividido por 2, tudo isso multiplicado pelo número de termos que eu tenho. Então, a minha somatória vai ser, então, deixa eu apagar isso aqui, a minha somatória, quanto que eu vou ter? N é igual. Quantos, no meu primeiro termo eu tenho quanto? A minha coluna só tem uma, está escrito. Primeira tem uma lá, primeira coluna tem uma carta, ok. Mas a minha última é a minha sétima coluna. A sétima tem quantas? A quarta, desculpa aqui, até a sétima, que é a última coluna que também tem 7 cartas. Então, ou seja, o meu AN, que é o meu último termo, também tem 7. Tudo isso sobre 2, vezes o número de termos, ou seja, quantas colunas eu tenho? Eu tenho 7 colunas, ok? Vezes 7. Então, vamos lá. A minha somatória vai ser 1 mais 7, 8. 8 dividido por 2, vezes 7. A minha somatória será 4 vezes 7, a minha somatória são 28 cartas que eu distribuí. Mas eu não quero saber
quanto é de carta que eu distribuí. Não vem marcar 28 aqui não, porque essa é a somatória das minhas colunas. Eu quero saber a quantidade de cartas, ou seja, que formou um monte, que sobrou, ó, que sobra. Simples. Como é que vai ser então? A sobra, né? Ó, a sobra será o meu total de cartas, que é 52, que falou aqui, ó, menos as cartas que eu distribuí nas colunas, que eu distribuí 28. Então pronto, ó. Pega um emprestado que é valendo 4, aqui é 12. 12 tira 8, 4. Aqui eu emprestei, ficou valendo 4. 4 tira 2, 2, ó. Quanto de carta do monte? 24, ok? Presta atenção na pergunta. Essa somatória é a quantidade de carta que eu distribuí, mas ele não quer saber quanto distribuir, quer saber quanto sobrou. Então, se eu distribuir 28, eu subtraio do total. O que sobrou? 24 cartas. Fácil, hein? Próxima. 2. Exercício de número 2. Diz assim, então. Jucan tem um brinquedo de montar e está construindo uma pirâmide. Tudo bem. Em sua base, usou 12 peças. Então, ele usou 12 na primeira. Quando foi na próxima camada, colocou 10. Diminuiu. E assim por diante. Ou seja, ele diminuiu 2, colocou 10, depois ele vai diminuir 2, coloca 8. Depois, na próxima, ele diminui 2, coloca 6. E depois ele coloca 4. E por último, no topo da pirâmide, ele coloca 2 peças. Ok? Pergunta. Juca gastou para construir, não é? Juca gastou para construir esta pirâmide. Quer saber quantas peças? Somatório, percebe que ele colocou 12, 10, está diminuindo, 8, 6. Vamos fazer a somatória da PA. Como é que é a fórmula então? Veja só, a somatória, o termo, né? Vai ser igual ao meu primeiro termo mais o meu último termo, que é o AN, tudo isso sobre 2 vezes o meu número de termos, vezes o meu N, ok? Então pronto, então vamos fazer aqui. Veja só, eu estou procurando a somatória, então tá, a somatória do meu termo será, eu tenho a primeira camada, tenho, a primeira camada falou, quanto que é a primeira camada? Usou 12, pronto, mas eu tenho a minha última camada? Tenho, ele falou, a minha última camada que é o topo, ó, é uma PA decrescente, 12 vai diminuindo, tudo bem, 12 está diminuindo, está subindo. A minha última eu também tenho, que é 2, perfeito, tudo isso sobre 2, vezes agora que esbarra. Quem é o N? Quantas camadas, o número de termos, quantas camadas teve? Não tenho o número de termos, mas eu consigo encontrar então pelo meu termo geral da PA. Isso, olha só. Vamos fazer ele aqui. Como que diz o termo geral da PA? Lembra que falava assim, ó, AN é igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes, vezes a razão. Esse é o termo geral da PA. Por quê? O meu maior termo, que é o meu último termo, eu tenho. O meu último termo aqui, que foi a penúltima camada, que vale 2. A minha primeira camada, ele usou quanto? 12, está escrito, 12 peças, mais o N, que eu não sei, menos 1, e vezes a razão, de quanto em quanto que está diminuindo. A razão é de quanto em quanto? Menos 2, por quê? Era 12, a próxima passou a ser 10, o que ela colocou? Menos 2. Menos 2 passa a ser 8. Menos 2 passa a ser 6. Então, ou seja, a razão é menos 2. Tomem cuidado com esse sinal da razão, hein? Tá? Ou seja, eu estou sempre somando menos 2 para diminuir o meu número de peças. Então tá, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. Esse menos 2 vai multiplicar tanto N quanto 1. É isso? Então tá. Então eu tenho que 2 é igual a 12 mais, 2 vezes menos N,
vai dar o quê? Menos 2n. Menos 2 vezes 1, menos vezes menos dá mais. 2 vezes 1 é 2. Ó, como positivo aqui, não vai alterar nada que está lá dentro do parênteses. Então, eu vou copiar sem o parênteses. 12 mais vezes menos, ó, menos 2n, mais vezes mais, continua sendo mais 2. Ok. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer vou levar esse 12 para lá e esse 2 para lá também. Vou deixar só no primeiro termo lá o menos 2n. O que eu vou ter então aqui, ó? 2 menos 12, que é mais, passa para menos 2 é igual, o menos 2n continuou, ok? O que eu posso fazer aqui, ó? Esse positivo com negativo, ou seja, os opostos se anulou. Tem 2, eu perder 2, passar até nada. O que sobrou então? Menos 12 é igual a menos 2n. Ou seja, eu tenho que menos 2n é igual a menos 12. Não é isso? O primeiro termo é negativo, vou multiplicar por menos 1. Quando eu faço isso, troco o sinal de toda a minha equação. Então, passa a ter 2n é igual a 12. Ou seja, vou dividir, né, por 2. Quero saber o valor de n. N é igual a 12 dividido por 2. N é igual a 6. 6 é o meu número de termos. Substituo aqui. Ó, eu vou até trazer aqui, ó. 6. É o 6 que eu encontrei. Aqui é tranquilo demais. A somatória será então, ó. 2 mais 2, 14. Vamos fazer de uma vez? 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 6. Então, veja só. 7 vezes 6, ixi, ficou fácil, hein? Até sabe já a resposta aí, né, gente? Somatória, quanto que é 7 vezes 2? 42. Pergunta, Juca gastou para construir a pirâmide? 42 peças. Tranquilo, né? Fácil. Próximo. 3. Vamos ao nosso terceiro exercício da nossa semana 2, PET 2, segundo ano. Fala assim o terceiro exercício. Também um exercício do Enem, já 2018, recente aí, ó. Fala assim. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar poste para a iluminação ao longo de uma estrada retilínea. Ok. Que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Inicia na praça, vai até uma fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros. Então, a praça já tem uma distância de 80 metros, colocou-se um poste, ok? 80 metros de distância da praça. O segundo a 100 metros, ou seja, 100 metros da praça. O terceiro a 120 da praça, tá? E assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até o último poste seja colocado a uma distância, o último foi uma distância de 1.380 metros da praça. Aí vem, se a prefeitura pode pagar no mínimo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes. Cada poste custa 8. Ela vai gastar 8 mil. Quanto que ela vai gastar para pôr todos os postes? Simples, só eu saber a quantidade de postes que ela vai usar. Você fala, então assim, só essa quantidade de postes. Eu quis saber o que é poste para mim. É N. Isso mesmo, poste é N, é um número de termos. Nesse caso aqui, ó, o primeiro poste, segundo poste, terceiro poste, quarto poste. Se eu souber o N, o número de postes, eu multiplico por 8 mil, acabou. Simples. Veja só. O que eu vou fazer então? Vamos pelo termo geral. O termo geral que fala assim. A N é igual a 1 mais o número N, número de termos, menos 1 vezes a razão. Por que a razão? A razão é a cada 20 metros. Eu manteve uma distância. Disse no problema. A cada 20 metros colocava-se um poste. Veja só. O que acontece? A referência é a praça. O meu maior termo eu tenho
Tem. Quanto que vale o meu último lá? 1.380. Ele falou 1.380 em metros, né? Quanto que vale o meu primeiro termo? Meu primeiro poste foi fincado a 80 metros de distância da praça. Ele falou, a 80 metros. Tem o N, que é a quantidade de poste que eu tenho? Não tem. Mas tem o R. O R, o que é o R? A razão de quanto em quanto está separando um do outro? Tem, a cada 20 metros. Falou, cada 20 metros. Pronto. Ó, só substituir aqui. Ficou fácil, não ficou? Veja só. Então, deixa eu só apagar essa parte aqui. Ó. Por quê? Então, vamos lá então, ó. Então, o que eu tenho aqui? O meu AN é o meu maior termo, 1.380, que é igual ao meu primeiro termo, que vale 80 metros, mais o número de termos que eu não tenho, que é o número de termos, o número de poste. O primeiro é 80, o segundo é 100, o terceiro é 120, mas eu não sei quanto total. Não tenho. Menos 1 vezes a razão, que é 20 metros, a cada 20 metros. Acrescenta 1. Eu vou aplicar a propriedade distributiva nesse sentido aqui, porque o 20 está multiplicando tanto N quanto 1. Ok? Vamos lá então. Então, eu tenho 1.380 é igual a 80 mais 20 vezes N, 20N. 20 vezes menos 1, menos 20, que é mais vezes menos é menos. Vou trazer, olha só, esse 80 para o primeiro termo, lembrando que quem muda de lado muda de sinal sempre. Esse 20 também vem para cá. Quem muda de lado muda de sinal. Então, eu vou trazer esse 80 e vou trazer esse menos 20. Então, ou seja, vai ficar só o 20N lá. Então, eu tenho 1.380 menos 80 mais 20, perfeito? Mais 20, ó, porque menos vem para cá como mais. O sinal de igual, e quem continuou? 20N. Ó, quando eu faço nessa situação, 1.380 menos 80, 1.300. 1.300 mais 20, 1.320. Então, seja, isso aqui vai dar 1.300. Ó, tira 80, 1.300, mas depois soma com 20, 1.320 é igual a 20N. Ou seja, se 1.320 é igual a 20N, eu sei que 20N é igual a 1.380. Se A é igual a B, B é igual a A, né? Então, pronto, eu tenho que N é igual a 1.320 dividido, né? Ó, é o 20 que vai dividido por 20. Posso simplificar os dois zeros aqui para ficar mais fácil. 132 dividido por 2. Ficou bem mais fácil, não é isso? Ó, eu tenho que N igual a metade, dividir por 2 é metade. Metade de 130, né? É 65. Metade de 1, metade de 2 é 1. Então, seja 66. Ó, 2 vezes 66 vai dar 132, né? Isso mesmo? Isso. Então, ou seja, 66 postes. Isso mesmo, um número de termos. 66 postes que vai gastar. Só que eu não quero saber quantos postes. Eu quero saber quanto a prefeitura vai gastar. Simples. Ó, agora ficou fácil, né? Ela vai gastar o quê? 8.000 por cada poste. Então, ou seja, eu vou ter 8.000 reais, ou seja, eu vou ter 66 vezes 8.000 reais. Quanto que vai dar isso? Vamos fazer a operação aqui? Vamos fazer ela aqui, ó. Vamos fazer aqui mesmo, aqui. 8.000, ó, vezes 66. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 8, 48. Multiplicar por 6 vai dar a mesma situação, né? 1, 2, 3, 4, 5. O 8 está aqui e o 4 está sozinho aqui. Vamos somar as parcelas. Ó, 0, 0, 0, 0, 0, 8. Aqui vai dar 12
vai 1, 5. É dinheiro, aqui ó. Quanto que vai dar então? 528 mil. Tem essa resposta? Letra C. 528 mil reais. Fácil, né? Próximo. Vamos ao nosso número 4 e último da semana 2. Número 4. Fala assim. Veja só. Diversas lojas utilizam de inúmeras estratégias para atrair seus clientes. Isso. Uma delas é a fidelização do cliente através de descontos sucessivos, mediante a compra somente em uma loja ou rede de lojas específicas. Ou seja, fidelização. À medida que eu sempre vou só comprando ali, meu desconto vai aumentando. Ok. Uma dessas redes de supermercado fez uma campanha de fidelização dos clientes, dando descontos sucessivos no preço de alguns produtos. Um deles foi o arroz. A promoção funciona da seguinte maneira: no primeiro mês, a compra não tem desconto, ok? No segundo, há um desconto de 50 centavos no produto. Então, ou seja, a cada compra o produto diminui 50 centavos. Assim como no terceiro mês e assim por diante. Só que tem um limite, né? A limitação desta compra é que o mesmo cliente comprando fielmente todos os meses nessa rede, o preço mínimo para esse produto não pode ser inferior a 60% do primeiro mês, ok? Então, se primeiro ele pagou, segundo teve desconto, terceiro teve desconto, o desconto vai acontecendo. Porém, não pode ser inferior o último desconto a 60%, ou seja, o valor final da última compra não pode ser inferior a 60% do preço inicial, ok? Então tá. Aí vem, sabendo que Flávia comprou arroz fielmente todos os meses nessa rede de supermercado e que o preço inicial, ele deu o preço inicial, ó, R$15 esse volume, essa sacola, esse quilo, R$15. Não houve aumento nem redução do preço durante todo esse período. Tranquilo? Responda. Quantos meses ela levou para comprar o produto pelo preço mínimo? Quanto que é o preço mínimo? Lembra? O preço mais barato, ou seja, o preço final não pode ser inferior a 60%. Então, o preço mínimo é 60% do inicial. Quanto que ele iniciou? Por R$15. Então, vamos saber quanto que é esse preço mínimo. Eu não estou querendo saber qual é, estou dizendo quanto tempo. Ou seja, mas para eu saber esse quanto tempo, veja só, eu preciso saber qual foi esse preço, o 60%. 60% de 15 é só multiplicar, né, gente? É 15 vezes 60%, 0,6. Ó, 6 vezes 5, 30. 30 vão 3. 6 vezes 1, 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Multiplicar por 0 vai dar 0, 0, 0. Não precisa. Uma casa decimal, uma casa decimal. Ou seja, R$9 é o preço mínimo, ok? É o menor preço, é R$9. O maior é o que iniciou com o primeiro mês sem desconto. Tá, foi comprando. Comprou no primeiro, pagou 15. Comprou no primeiro mês, segundo mês teve desconto, foi R$4,50. Terceiro mês foi quanto? 14, porque foi diminuindo 50 centavos, está escrito no problema. Quarto mês pagou R$13,50. E assim teve vários descontos até chegar, eu não sei que mês foi esse, mas que ela chegou a R$9, a 60% do valor. E aí vem a pergunta ó, quanto tempo, quantos meses, qual é o N? Fácil, vamos usar o nosso termo geral da PA. Qual que é o termo da PA geral? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Ok? Simples, ó. Qual que é o AN?
o maior termo, nesse caso maior é o último termo, apesar que porque esse é um decrescente. O último termo foi o preço mínimo que eu paguei. Quanto que é? 60%, que é R$ 9,00, ok? R$ 9,00 é o preço mínimo. O primeiro mês não teve desconto. Quanto que é? R$ 15,00, ok? Mas o número de termos que eu não sei, que eu estou querendo saber quantos meses demorou para chegar no 9, menos 1, vezes a razão. De quanto é a razão? De quanto em quanto que está diminuindo? 50 centavos, não é isso mesmo? Está escrito no problema aqui? E 50 centavos, está diminuindo 50 centavos. Se está diminuindo, é menos 50 centavos. Ó. É 15 menos 50 centavos, 14,50 menos 50 centavos. Então, essa é a razão, menos 50 centavos, ok? Pronto, vou apagar isso aqui que eu não preciso mais, isso era só para saber o preço mínimo, né? Que foi R$ 9,00. Ó, aqui eu tenho que aplicar a propriedade distributiva, lembra? Esse N aqui, ó, tá multiplicando e o 1 tá multiplicando também. Então, quanto que eu vou passar a ter aqui, então, ó? R$ 9,00 é igual a R$ 15,00 mais 0,5 vezes N vai ser, ó, mais vezes menos é menos, ó, menos 0,5 de N. Menos vezes menos é mais. 1 vezes 0,5 é 0,5, né? Ou seja, 50 centavos. Esse sinal de mais vai multiplicar todos os sinais que estão dentro do parênteses, mas não vai alterar em nada, né? Mas não vai alterar. Então, veja só, é igual a R$ 15,00, mais vezes menos é menos 0,5N, mais vezes mais é mais 50 centavos. Ok? Eu tenho aqui, olha só, a variável, o número de termos. Essa vai continuar aqui, mas o 15 eu vou passar com sinal invertido e vou trazer para o termo da equação, ó, 50 centavos com sinal invertido também, porque tem a regra, quem muda de lado muda de sinal. Então tá, então eu tenho R$ 9,00, ó, menos R$ 15,00, vou trazer para cá menos 50 centavos, é igual, quem continua lá? Menos 0,5N. Quanto que vai me dar? Olha só, eu tenho 9, vou perder 15, vai ficar negativo quanto? 6. 6 negativo. Com o outro negativo, aí eu vou somar 2 negativos, né? Então, seja, aqui estava sobrando 6 negativos. 6 negativo com menos 6 vai dar menos 6,5N. Até aqui dá 6 negativos. 6 negativo com menos 0,5 negativos, 2 negativos somam. É igual a menos 5N. Ou seja, o que eu tenho aqui? Se eu tenho que este é igual a A é igual a B, B é igual a A. Vamos trazer a variável para o primeiro termo. Menos 5N é igual a menos 0,5. Primeiro termo está negativo, não pode, lembra? Multiplica por menos 1. Então, ou seja, vai ficar com menos 5N é igual a 6,5. Eu não quero menos 5N, eu quero somente o número de termos. Então, tem que o número de termos é igual a 6,5 dividido por 0,5. Ou seja, eu dividir pela metade vai dobrar, é isso mesmo. N é igual a 13 meses, isso mesmo? Certinho, 13 meses. Então, ou seja, pergunta, quantos meses? É o N. 13 meses. Em 13 meses, diminuindo 50 centavos, vai acontecer de eu chegar no preço mínimo, que é R$ 9,00, que é o 60%. Vem a próxima pergunta. Qual foi o valor economizado no arroz no mês que obteve o preço mínimo? Ué, gente, mas aí ficou fácil demais, né? Por quê? Se ele é R$ 15,00, vou até apagar isso aqui, ó. Ele quer saber naquele preço que pagou mínimo. O mínimo é 9. Qual foi naquele mês, quanto que foi o desconto? O desconto naquele mês. Uai, tranquilo demais, né? Veja só. A letra B. Se o arroz custa R$ 15,00
e ele pagou 9, qual foi o desconto? Quer saber, ó? Quanto foi economizado? Economizado é o desconto no mês. Simples, ó. 6 reais, ó. O desconto foi de 6 reais. Isso mesmo? Ele pagou 9. Quanto que foi? 6 reais. Letra C. Qual foi o total economizado por ela em todas estas compras de arroz? Gente, quantos meses a pessoa comprou? 13 meses. Não é isso mesmo? Ó, vamos para a letra C. Ele comprou 13 meses. 13 meses, a cada mês teve um desconto de quanto? Tá desconto aqui? Ó, desconto de 50. Tá, vamos ver. Qual foi o valor? Ah, pera aqui, desculpa aqui. O valor total economizado por ela em todas as compras do mês. Tá. Então, a cada compra ela teve um descontinho. Concorda? No final eu somo esses descontos de cada mês. Somatória, isso mesmo, somatória. Veja só, a letra C, volta a dizer, qual foi o total economizado por ela em todas essas compras durante os 13 meses? Quanto que ela economizou? Quanto que ela economizou? Ficou fácil, veja só. A letra C é a somatória, então, dos descontos. Ou seja, do primeiro mês, não é isso? Do meu A1, isso mesmo, ó, mais AN dividido por 2 vezes quem? O número de termos. Eu quero saber as somatórias do desconto. Essa somatória será, como eu estou falando, qual foi o total economizado, no primeiro mês, teve desconto? Tá bem escrito aqui, ó. No problema fala, a promoção funciona da seguinte forma, no primeiro mês a compra não tem desconto. Então, o primeiro teve desconto? Não, 0. Mas, o último mês teve desconto. A cada mês, só que o último mês, o maior desconto, ou seja, a pessoa, ele pagaria no máximo 60%. Está escrito aqui. Então, ou seja, se o valor, a sacola de arroz, ou você não falou sacola, mas esse volume de arroz custava R$15,90, nós já fizemos o cálculo, que dá R$6 o preço mínimo dele. Isso mesmo? Ah, perdão, aqui ó. Isso, o desconto foi de 15, né? Ou seja, o desconto dele, o desconto dele foi, o preço pagava de 6, ou seja, arroz custava 15, o preço que ele obteve no mínimo, né? 60%, ou seja, então, nesse caso aqui, o maior desconto dele foi de R$6. Por que R$6? Porque o preço mínimo que ele pagava era 9, era o 60%, ok? Se o preço mínimo era 60%, então o desconto foi de 40, R$6. Eu estou calculando o desconto. Qual foi o total economizado? Só o desconto então, R$6. Vezes o número de termos. Eu já sei quanto termo que é, gasta 13 meses. Então a somatória será 0 mais 6, 6, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 13. Opa, aqui ficou fácil, né? A somatória 3 vezes 13, R$39 economizado. Então, qual foi o total economizado? R$39. Eu fiz a somatória do desconto. Primeiro mês não teve, o último mês teve, de R$6, porque eu pago R$9 pela sacola. Ok? Ok, vamos continuar aqui então. Pergunta letra D. Letra D, qual foi o valor total gasto por ela para comprar todos os pacotes de arroz em todos os meses? Qual foi o total
gasto por ela para comprar todos os pacotes de arroz. Gente, aqui ficou também tranquilo. Por quê? Vamos aumentar o espaço aqui. Durante 13 meses, o que acontece? Olha só. Letra D. Eu sei que gastou 13 meses. Então tá. Durante 13 meses, cada sacola de arroz custava R$15. Ok? Então, seja 15 vezes 13. Quanto que ela iria pagar? 3 vezes 5, 15. 15 vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somatória das parcelas, 5, 9, 1. Ela pagaria, então, R$195. Só que quer saber qual foi o valor total gasto por ela para comprar todos os pacotes de arroz em todos os meses. Só que ela obteve um desconto, quanto foi? De R$39. Ó, menos 39. Então, vamos fazer aqui, ó. 0, 0. Pega um emprestado que está valendo 15. 15 tira 9, 6. Aqui ficou valendo 8. 8 tira 3, 5. Desce 1. Opa! Então, ela gastou, ou seja, iria gastar 195, mas teve 39 de desconto, gastou R$156. Fácil, hein? Próximo será semana 3. Um abraço!